15 AB 2022. Cor litúrgica: vermelho. Sexta-feira da Paixão do Senhor. Primeira leitura: Isaías 52,13, 53,12. Leitura do livro de Isaías 13. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. 14. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. 15. Do mesmo modo ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. 53, quem de nós deu crédito ao que ouvimos, e a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? 2. Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. 3. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto, tão desprezível era, não fazíamos caso dele. 4. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores, e nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. 5. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes, a punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. 6. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. 7. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. 8. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. 9. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal nem se encontrou falsidade em suas palavras. 10. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. 11. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. 12. Por isso, compartilharei com ele multidões e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsorial, Salmo 30. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino, libertai-me do inimigo e do opressor. Mostrai serena vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Segunda leitura, Hebreus 4,14-16. 5,79. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, 14. Temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. 15. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas,
pois ele mesmo foi provado em tudo, como nós, com exceção do pecado. 16 Aproximemo-nos então, com toda a confiança, do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. 5,7 Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido, por causa de sua entrega a Deus. 8 Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. 9 Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Anúncio do Evangelho, João 18,1, 19,42, narradoram. Paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Narradoram. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. 2 Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. 3 Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus e chegou ali com lanternas, tochas e armas. 4 Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Narradoram. 5 Responderam, Assembleia, a Jesus, o Nazareno. Narradoram. Ele disse: Sou eu. Narradoram. Judas, o traidor, estava junto com eles. 6 Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. 7 De novo lhes perguntou: A quem procurais? Narradoram. Eles responderam, Assembleia, a Jesus, o Nazareno. Narradoram. 8 Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Narradoram. 9 Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. 10 Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. 11 Então Jesus disse a Pedro: Guarda tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu. Narradoram. 12 Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. 13 Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. 14 Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Narrador. 2 15 Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. 16 Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. 17 A criada que guardava a porta disse a Pedro: Leitor, não pertences também tu aos discípulos desse homem? Narradoram. Ele respondeu: Leitor, não. Narradoram. 18 Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. 19 Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. 20 Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. 21 Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Narrador. 2 22 Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: Leitor, é assim que respondes ao sumo sacerdote? Narrador. 2 23 Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que, mas, se falei bem, por que me bates? Narradoram.
24 Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. 25 Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Leitor, não és tu, também, um dos discípulos dele? Narradoram. Pedro negou: Leitor, não. Narradoram. 26 Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Leitor, será que não te vi no jardim com ele? Narrador 2. 27 Novamente Pedro negou, e na mesma hora, o galo cantou. 28 De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. 29 Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Leitor, que acusação apresentais contra este homem? Narrador 2. 30 Eles responderam: Assembleia, se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Narrador 2. 31 Pilatos disse: Leitor, tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Narrador 2. Os judeus lhe responderam: Assembleia, nós não podemos condenar ninguém à morte. Narrador 2. 32 Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. 33 Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Leitor, tu és o rei dos judeus? Narradoram. 34 Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Narradoram. 35 Pilatos falou: Leitor, por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Narradoram. 36 Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Narradoram. 37 Pilatos disse a Jesus: Leitor, então tu és rei? Narradoram. Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Narradoram. 38 Pilatos disse a Jesus: Leitor, o que é a verdade? Narrador 2. Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Leitor, eu não encontro nenhuma culpa nele. 39 Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Narrador 2. 40 Então, começaram a gritar de novo: Assembleia, este não, mas Barrabás. Narrador 2. Barrabás era um bandido. 19,1 Então Pilatos mandou flagelar Jesus. 2 Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. 3 Aproximavam-se dele e diziam: Assembleia, viva o rei dos judeus. Narrador 2. E davam-lhe bofetadas. 4 Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Leitor, olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Narradoram. 5 Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Leitor, eis o homem. Narradoram. 6 Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Assembleia, crucifico, crucifico. Narradoram. Pilatos respondeu: Leitor, levai vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Narradoram. 7 Os judeus responderam: Assembleia, nós temos uma lei, e, segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Narrador 2. 8 Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. 9 Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: Leitor, de onde és tu? Narrador 2. Jesus ficou calado. 10 Então Pilatos disse: Leitor, não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Narrador 2. 11 Jesus respondeu:
Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Narrador 2:12. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: Assembleia, se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Narrador 13. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. 14. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Leitor, eis o vosso rei. Narrador 15. Eles, porém, gritavam: Assembleia, fora, fora. Crucifico. Narrador Pilatos disse: Leitor, hei de crucificar o vosso rei. Narrador Os sumos sacerdotes responderam: Assembleia, não temos outro rei senão César. Narrador 2:16. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. 17. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. 18. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. 19. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. 20. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. 21. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Assembleia, não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Narrador 2:22. Pilatos respondeu: Leitor, o que escrevi está escrito. Narrador 23. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. 24. Disseram então entre si: Assembleia, não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Narrador 2. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. 25. Perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. 26. Jesus, ao ver sua mãe, ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Narrador 2:27. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Narrador Dessa hora em diante, o discípulo o acolheu consigo. 28. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Narrador 2:29. E havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram na boca de Jesus. 30. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. Narrador, e, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Narrador 2:31. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. 32. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e, depois, do outro que foram crucificados com Jesus. 33. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. 34. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Assembleia. 35. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade. Narrador 2. Para que vós também acrediteis. 36. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura, que diz: Assembleia, não quebrarão nenhum dos seus ossos. Narrador 2.
37 E outra escritura ainda diz: Assembleia, olharão para aquele que transpassaram. Narradoram. 38 Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. 39 E chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite e encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. 40 Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no, com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. Narrador 2. 41 No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e, no jardim, um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. 42 Por causa da preparação da Páscoa e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Deixe que o mistério da entrega de Jesus toque o seu coração. 15 de abril de 2022 Meus irmãos, hoje, Sexta-feira Santa, é o dia do grande silêncio, é o dia em que nós tocamos profundamente na verdade do amor de Deus por nós. Hoje não tem missa, estamos sepultados com o Senhor e contemplando o que Jesus fez por nós, contemplando o que o nosso Senhor foi capaz de fazer para que nós nos sentíssemos profundamente amados. Jesus escolheu livremente provar o abandono da parte do Pai. Na celebração de hoje, escutamos, na proclamação da paixão do Senhor: meu Deus, por que me abandonastes? Jesus experimentou esse abandono da parte do Pai. Mas por que Jesus experimenta isso? Porque Jesus escolheu ocupar o último lugar. A pior solidão que Jesus poderia experimentar, a maior de todas as solidões que ele poderia experimentar, foi o abandono da parte do Pai, mas não porque Jesus estivesse longe do Pai, e sim porque Jesus se colocou no meu e no teu lugar, por causa da distância que existia entre nós e o Pai do céu. Estenda a sua mão para o Redentor, e permita que a salvação dele entre definitivamente no seu coração, porque Jesus faz isto, ocupa o último lugar, se coloca no último lugar para que ninguém mais possa dizer: eu estou sozinho. Porque, se Jesus está no último lugar, ele está ainda atrás de nós e nós estamos na frente dele, para que nós nunca mais pudéssemos dizer: eu estou sozinho. Se você passar por alguma situação e vier ao teu coração o desejo de dizer: eu estou no fundo do poço, cheguei agora na última situação que poderia viver, não tem mais nada a ser feito, ninguém está por mim, ninguém faz nada por mim, jogue isso fora. Porque Jesus, ao assumir o último lugar, tirou do nosso coração essa solidão. Lembremos que, atrás de nós está Jesus ocupando o último lugar, para que eu e você tivéssemos vida, para que eu e você experimentássemos o amor do Pai do céu. Hoje é o dia, diante da cruz do Senhor, de dizer: te adoramos, Cristo, e te bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. É dia de experimentar a redenção de Jesus, de uma forma muito concreta, muito real dentro do nosso coração. Deixe que esse mistério da entrega de Jesus toque o seu coração. Você não está no último lugar, você não está sozinho, você não está abandonado. Tem jeito, é possível. Estenda a sua mão, hoje, para o Redentor, e permita que a salvação dele entre definitivamente no seu coração. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para ver descrições ausentes de imagens, abra o menu de contexto. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova. São Damião de Veuster, patrono espiritual dos leprosos e marginalizados. Berço agrícola. Joseph de Veuster Wolters nasceu no dia 3 de janeiro de 1840, numa pequena cidade da Bélgica, num lar católico de pequenos proprietários agrícolas.
Foi o mais novo entre 7 irmãos. Ele viu 2 irmãs e seu irmão mais velhos tornarem-se religiosos, esse último da congregação dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. O chamado é mais forte, contrariando a expectativa do pai, que queria que ele se tornasse seu sucessor nos negócios familiares. Joseph sentiu o chamado à vida religiosa. Sonhava ser missionário em terras longínquas, como São Francisco Xavier, por quem nutria grande devoção. Tendo ingressado na mesma congregação de seu irmão, recebeu o nome religioso de Damião. Com 21 anos, Damião estava em Paris, terminando seus estudos teológicos, quando ouviu a palestra de um bispo do Havaí, em que ele falava dos problemas da região e tentava conseguir missionários para ir até o local. Uma epidemia de febre tifoide atingiu o colégio, e seu irmão, que se candidatara para ir em missão, adoeceu e não pôde ir. Damião, que ainda nem havia sido ordenado sacerdote, pediu insistentemente que fosse enviado para o Havaí, chegando ao ponto de escrever uma carta ao superior da Ordem do Sagrado Coração, que permitiu sua partida. Ordenação e missão. Foi ordenado sacerdote e partiu numa viagem complicada, que durou quase 5 meses, um prenúncio do Calvário que seria a sua vida a partir de então. Após 8 anos de uma experiência desafiadora, mas fecunda entre os nativos do Havaí, algo de novo mudaria sua vida completamente. Por amor às almas, enfrentou a lepra. Naquela época, havia uma grande disseminação de lepra no arquipélago do Havaí, possivelmente oriundo dos imigrantes chineses que chegavam à região. Os nativos polinésios não tinham nenhuma resistência à bactéria que causa a lepra, doença considerada incurável na época e normalmente associada de maneira completamente equivocada à pobreza e aos hábitos morais reprováveis. Temendo uma proliferação em todo o território, o governo local tomou uma decisão duríssima: os leprosos do Havaí seriam todos confinados à força numa ilha qual somente seria possível chegar ou sair de navio. Preocupado com as almas daqueles doentes, o bispo local sondou os sacerdotes para saber se alguém se voluntariava para ir à ilha Molokai, sabendo que quem se dispusesse estava assinando uma sentença de morte, já que o contágio era inevitável. Cenário infernal. 4 sacerdotes se apresentaram, dentre eles, Damião, que foi escolhido para ir primeiro. Uma vez lá, ele se deparou com um cenário verdadeiramente infernal. Abandonados à própria sorte, quase 1000 leprosos. Esse número variou muito ao longo dos anos. Viviam na completa pobreza material e moral, entregues à devassidão, às drogas e ao crime. O primeiro ato do padre Damião foi celebrar uma missa, numa capela ainda inacabada, com a participação de apenas 2 leprosos. À medida que o tempo foi passando, o padre Damião foi tomando consciência do imenso desafio que tinha pela frente. Movido pelo amor a Deus e pelo desejo de salvação das almas, ele foi, para aqueles leprosos, médico, carpinteiro, pedreiro, cozinheiro, professor e, principalmente, sacerdote, pai, pastor de almas. Sepultou milhares. Quando chegou a Molokai, a situação era tão calamitosa que os mortos sequer eram enterrados. O padre Damião cavou e sepultou mais de 2000 leprosos ao longo dos 15 anos que permaneceu na ilha. Construiu 300 cabanas, fez cerca de 2000 caixões, organizou o cemitério, construiu uma igrejinha de alvenaria, um pequeno hospital, um pequeno canal para fazer chegar água potável para o povoado. Mais do que as obras, ele devolveu àquele povo o sentido de viver, tratando os leprosos sempre com amor e carinho. Frase do santo: o corpo corrompe-se rapidamente, só a alma é importante. Vítima da lepra após 10 anos de apostolado em Molokai, certa vez, ele derramou água quente no pé e não sentiu nada. Era a comprovação de que havia contraído a lepra. Na homilia do domingo seguinte,
deu a notícia aos seus fiéis leprosos da seguinte forma: nossa verdadeira pátria é o céu, para onde nós, os leprosos, estamos certos de ir muito em breve. Lá não haverá mais nem lepra nem feiura, e seremos transfigurados. Clareira no coração da história. São Damião de Veuster ou São Damião de Molokai é uma clareira no coração da história, e nos ensina que nenhum sacrifício é grande demais, se feito por amor a Jesus Cristo. Seu exemplo comoveu o mundo, a ponto de membros das mais diversas denominações religiosas admirarem sua determinação e seu amor pelos leprosos. A respeito dele, Mahatma Gandhi disse: é preciso saber de onde tirou este homem a força para tal heroísmo. Nós sabemos de onde ele tirou esta força: da Eucaristia, centro da sua vida, alimento diário, pão dos fortes e sustento dos fracos. Canonização. Na homilia de sua canonização, ocorrida no dia 11 de outubro de 2009, o Papa Bento XVI diz que São Damião de Veuster, o servidor da palavra que se tornou assim um servo sofredor, leproso com os leprosos, convida-nos a abrir os olhos sobre as lepras que desfiguram a humanidade dos nossos irmãos. Interpelam ainda hoje, mais do que a nossa generosidade, a caridade da nossa presença servidora. A minha oração. São Damião de Veuster, seu exemplo me ensina que é possível sair de mim mesmo e ir ao encontro dos leprosos de nosso tempo, dos marginalizados, daqueles com quem ninguém se importa. Inspirai-me a doar a minha vida, a ser tudo para todos por amor a Jesus Cristo. Ajudai-me a perseverar no serviço e na oração. Rogai por mim, para que eu tenha tal amor a Cristo que me desapegue inclusive da minha própria vida. Ajudai-me a perceber que não há sacrifício grande demais se eu o fizer por amor a nosso Senhor. Ajudai-me a nunca parar nas aparências, nunca nutrir preconceitos com quem quer que seja, mas ser sempre o rosto e as mãos amorosas de Cristo para todos aqueles que precisam ser amados e cuidados neste mundo. São Damião de Veuster, patrono espiritual dos leprosos e marginalizados, rogai por nós.